A borboleta azul começou na minha casa, numa casa que eu morava na Casa Verde, com os meus avós ainda, e hoje ela é na minha casa também, mas uma outra casa na Zona Norte, que eu moro com a minha sócia, que é minha companheira. O nome Borboleta Azul, ele veio depois que a gente já tinha feito o primeiro livro. O nosso primeiro trabalho, ainda nem era Borboleta Azul, foi o Viva a Vaca. O Viva a Vaca, formato de zine, ele era bem simples, grampeado. Foram nossas primeiras experiências com gráfica, papel. Ele é um livro de poemas e receitas, que foi o meu primeiro livro. Feijão. Ingredientes: feijão, água, sal, cebola, alho, pimenta do reino, temperos favoritos. Modo de fazer: processo que requer muito carinho. Separe os bons dos estragados, coloque-os de molho na água de um dia para o outro. Despeje este feijão na panela de pressão, encharque mais até cobrir todo o feijão. Tampe a panela e deixe em fogo forte. Conte 20 minutos após subir a pressão. Desligue e espere por 10 minutos. Vá fazendo o preparado do tempero. Frite o alho e a cebola. Abra a panela e coloque esse preparado, com a pimenta do reino, sal a gosto e seus temperos favoritos. Deixe em fogo forte até criar bolinhas de fervura. Vá mexendo de pouco em pouco para engrossar o caldo, até atingir seu objetivo de feijão. Serve até quantas famílias precisar, acrescentando mais água dependendo do mês. Quando o feijão queimou, a mãe repartiu o pão. No ato de heroísmo, explicou para os filhos que isso acontece. Foi como quando o vento levou o telhado. Aí a gente lançou o primeiro livro e começou a percorrer os circuitos de sarau da cidade de São Paulo, principalmente os da periferia, mas também a gente começou a ir em tudo quanto é sarau que era possível, né? E 2017 foi um ano de bastante sarau pela cidade. O pessoal até falava que tinha sarau todo dia em São Paulo, e a gente corria os saraus com os livros embaixo do braço, embaixo da mochila, tentando vender. E também conhecemos muitas pessoas, muitos selos independentes, muitos coletivos, e isso foi muito importante para a gente ir maturando a ideia de ter um selo também. Ver outras pessoas criando suas próprias editoras, criando seus próprios selos. O nome, a gente estava numa viagem de final de ano e a gente foi para Minas, para uma cidade que tem muitas cachoeiras, Carrancas, uma cidade que chama Carrancas. E quando a gente ia nas cachoeiras, a gente sempre via umas borboletas, e teve um dia que a gente viu uma borboleta azul. A gente acredita que é a mesma borboleta por 3 vezes. E aí tem aquela coisa, né? Quando uma vez pode ser acaso, mas apareceu 3 vezes essa borboleta, e a gente achava ela tão bonita, ela quase que ficava pousando pra gente, assim, posando, né? Pousando e posando pra gente. E a gente achou um nome bonito, Borboleta Azul. Desenhamos o logo. O primeiro livro que saiu pela Borboleta Azul já como selo foi o livro da Viviane Acre, que é A Boca Abriu Antes dos Olhos. Foi um livro bem especial pra gente. A Viviane, que é uma amiga nossa, confiou no nosso trabalho ainda, sem a gente ter um livro mais tradicional, digamos assim. E a gente encarou com muita responsabilidade e muito carinho, e eu gosto bastante desse livro. Em mim as coisas ficam em memória, cheiro, riso, cor, gotas. Até as chuvas de verão em mim estão, e já são outras, e já sou outra.
não as ignoro. Aceno feliz o encontro dos tempos, da dádiva de enxergar o milagre no ontem, vivido, já não possível. Nosso último livro e mais recente é o Manifesto da Hora que o Couro Come. E ele já tem um outro formato, ele é um formato que a gente experimenta. E é um livro com um projeto gráfico que eu gosto muito. E a gente se preocupa bastante com essas partes do livro, tanto a parte gráfica quanto a parte textual. Ele é um livro que tem como chave de leitura as horas que o couro come. Na hora que o couro come. O couro come depois das 6, afina no busão sem ar-condicionado. O couro come às 12, com marmitas boiando no refeitório. O couro sangra até a hora da Ave Maria, escorrendo o tempo do chouriço. O tempo corre contra o couro, apodrece e deixa mau cheiro. O sapateiro domina a bola, o açougueiro o corte cego. O rio de sangue jorra para dentro, o rio sujo não limpa o suor. Bois e vacas dormem enquanto o couro come. O couro dos contentes afiado, serrando na pele do porco. O couro sangra de segunda a segunda, com gritos da torcida organizada. O couro seca no sol estralado, sem nunca ter um terço da colheita. Os locais de abater são limpos e arejados, exigências da fiscalização. O couro rende renda para senhores e senhoras, são alimentados até o último tiro. A faca corta papel, corta carne, corta mãos, corta filhos. Na hora que o couro come, é festa, é política, é carne, é manifesto. O couro come com ou sem consentimento. Nas beiradas, nos pampas, na Rússia, no Chile, na América do Sul em chamas. O nosso selo, a gente procura ser bem atuante em outros lugares que não só o formato impresso. Apesar que a gente gosta bastante de fazer livro, a gente organiza eventos como o Borboleta Azul Convida, que era um evento que a gente fazia dentro de bibliotecas públicas, convidando outras pessoas para falarem sobre literatura, poesia, arte. Era um evento que a gente fazia de forma voluntária, entrando em acordo com as bibliotecas aqui da Zona Norte ou de outros lugares que a gente achasse interessante. A gente também organizou alguns saraus em bibliotecas públicas também e espaços não públicos que nos convidaram, sempre levando outros artistas, os artistas do selo e outros, para falar sobre literatura. A gente acredita bastante nessa formação de novas pessoas. E uma coisa que é bastante gratificante para a gente, tem um lado triste e um lado feliz, que as pessoas às vezes nos abordam e dizem que um livro da Borboleta Azul foi o primeiro livro que ela leu ou o primeiro livro que ela comprou. Isso ao mesmo tempo nos dá uma alegria, mas nos dá uma tristeza de pensar que essa pessoa ficou às vezes 20 anos sem ler um livro, sem ser atravessado por uma leitura, né? Como diria Antônio Cândido, a literatura é um direito, né? E infelizmente nesse país muito negado para as pessoas. O direito de ler, o direito de imaginar, o direito até de sonhar, que é cortado. Depois de um tempo, a gente começou a organizar um grupo de leitura e eu também comecei a oferecer uma oficina de escrita, mas que na verdade eu acho que toda oficina de escrita é uma oficina de leitura, pelo menos as que eu participei também, onde a gente troca leituras, lê o texto do outro, compartilha as nossas coisas, uma espécie de sarau comentado e muito importante para criar novos leitores e
e juntar mesmo as pessoas que querem ler, porque o ato de ler é um ato muito solitário, né? E a gente poder trocar é uma coisa fisicamente, né? É muito importante. A gente ocupava uma biblioteca aqui da Zona Norte também e fizemos diversas oficinas semanalmente e num projeto com pessoas e dessa oficina saiu um trabalho nosso que é o Aviso aos Senhores Condôminos, que foi um livro feito pelas pessoas que frequentavam a nossa oficina. Foi muito legal ver as pessoas podendo ter o primeiro trabalho publicado e a gente fez essa assessoria toda, fez todo o processo de edição como a gente faz com os nossos livros, edição de texto, edição de capa e as pessoas podendo palpitar e depois ver ele impresso, sendo rodado, e a gente fez um lançamento também. Foi muito importante. A nossa atuação, digamos, em lugares periféricos, a gente entende como outros centros deslocados, né? Existem lugares que a gente tem uma certa adesão e que é mais conhecido do que propriamente no centro. E tem outros autores também que penetram alguns lugares, alguns centros, digamos assim, periféricos, que não são penetrados por autores que circulam no centro ou editoras que circulam no centro. A gente acredita que a leitura é um prazer e que as pessoas podem se interessar por isso. Pelo menos elas têm que conhecer para saber se gostam ou se não gostam. Em algumas oportunidades, a gente foi em escolas conversar com garotos e garotas das mais variadas idades, desde criança de 8, 9 anos, que ainda estão com uma alfabetização bem precária de escolas públicas, até com crianças de 16, 17 anos, já adolescentes, quase adultos, que já estão no nível de formação acadêmica também. E a gente percebe esse afastamento que eles têm de uma literatura. A Borboleta, ela tem um catálogo, embora pequeno, com bastante variedades. As nossas coisas, a gente procura adaptar cada projeto, cada livro para determinado formato. Até digitais agora a gente tem uma revista digital e a gente explora, e essa é uma liberdade que a gente tem como editores que as grandes editoras não conseguem abarcar, né? Se você for numa livraria tradicional de um shopping ou de um lugar mais comercial e você pegar a esteira de livros, todos são muito parecidos. A gente entende que cada livro é um livro único e cada pessoa tem uma história única. A gente faz livro, mas a gente também gosta bastante disso, de fazer coisas gráficas. Temos esses zines mais tradicionais também. E a Borboleta não seria possível ter essa cara se não fosse a Aline. A Aline Macedo, a artista gráfica, ela faz toda a parte visual das coisas. A gente tem um entendimento bem bacana das coisas, a gente se entende bem porque trabalha junto e vive junto já faz um bom tempo. E as nossas coisas são pensando na melhor forma de fazer aquele livro, aquele projeto. E ela é uma excelente produtora e designer, e isso facilita o nosso trabalho. Inclusive ela está aqui, ela trabalha aqui, vamos lá falar com ela.
A gente fundou o selo ali por volta de 2018 oficialmente, né, com o livro da Viviane Acre, A Boca Abriu Antes dos Olhos. Mas antes mesmo disso, a gente já estava ali publicando um zine do Viva Vaca, do Marcelo, né, que é um livro pequeno, simples, de poesias e receitas vegetarianas. Então foi já por volta de 2017. E depois que a gente estava com esse livro e queria circular mais, e estava trabalhando mais com eventos literários, com produções, a gente foi pensando que tinha que consolidar isso de alguma maneira. Isso a gente pensou no nome Borboleta Azul Selo ou Borboleta Azul Produções, porque a princípio a gente faz muito mais do que livros, a gente participa e produz eventos que envolvam a literatura como um todo, então sejam saraus, oficinas, entrevistas, participar do projeto gráfico de quem quer ter seu livro independente voando, e daí a gente colocou o Borboleta Azul Produções. Para chegar no logo e ser algo próximo a uma borboleta, mas também entender o porquê que a borboleta teria a ver com um selo literário, a gente foi pensando junto e eu cheguei na teoria do caos, no efeito borboleta. O efeito borboleta se dá dentro da teoria do caos, que é aquela ideia de que um simples bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil pode causar um tufão do outro lado do mundo. O livro da Borboleta Azul é um processo diferente, porque não é o livro da Borboleta Azul, e sim o livro do autor ou da autora. Então cada um tem um processo. E para trabalhar cada livro, que a gente acredita nele, não só como um produto. A gente acredita que um livro ele vai ter toda a dedicação do autor ou da autora ali. E ele traz a sua história, a sua identidade, e o livro vai mostrar o projeto que a gente tem que seguir. Então eu procuro ter essa conversa e ler o livro e entender quais foram os processos que o autor passou para produzir aquele material e assim ir construindo junto o que vai poder ser o trabalho que essa pessoa vai acreditar e vai levar por aí, que vai fazer esse trabalho voar. Então a gente acredita que é um processo muito intenso, que a gente faz por muita paixão mesmo. A gente acredita que é um livro que tenha que circular porque o autor quer ser lido. E a cultura é muito importante para que os leitores e as leitoras tenham acesso a isso. Então como que a gente vai tornar acessível um material que a gente acredita e que seja de qualidade? A gente se importa com quem vai estar lendo, com quem vai estar com aquele livro que ela vai estar levando para casa. Pra gente que é pequeno e começou quase que do nada, é muito importante cada espaço que a gente conseguir. Então é sempre levar o livro debaixo do braço mesmo, para qualquer evento que vá, e ir cavando qualquer espaço que possa ter. Então a gente vai em pequenas feiras, coloca a banca na rua, vai atrás de todo mundo que chamar ou disponibilizar para divulgação do nosso livro, do nosso trabalho. Então a gente tem livro até numa livraria pequena de Goiânia, a gente já colocou consignado em outros lugares aqui, né, de pessoas que trabalham com esse meio cultural independente. E o autor é a parte principal, né? Porque sem ele a divulgação não acontece, o livro morre. A gente não tem, assim como outras grandes editoras e outros espaços comerciais, a gente não tem essa facilidade logística e de divulgação. Claro que a gente estuda as melhores maneiras para que o livro possa chegar, né? O livro, o seu conteúdo, a gente se preocupa em produzir muito conteúdo para que chegue, mas sem o autor a gente não vai conseguir. A nossa importância social, a importância social da Borboleta Azul, ela está fundamentada no trabalho de base. Qual é o trabalho de base? O trabalho de base é a construção do público leitor, é o acesso à cultura, ao acesso a um trabalho de qualidade e de muitos artistas independentes que estão suando e ralando para estar com seu livro por aí. E não só a gente está junto com um coletivo de pessoas que acreditam
e fazem isso andar. A gente não está interessado em continuar seguindo ou reproduzindo qualquer molde de produção dos grandes mercados editoriais. Se fosse assim, a gente se basearia por outros caminhos, que a gente sabe quais são. Caminhos talvez mais burocráticos, mais administrativos, ou até mesmo de compras de títulos, de trabalhar com livros de domínios públicos, enfim. São outras maneiras com as quais as grandes editoras trabalham nessa esteira comercial de venda de livros, nessa produção massiva que é focando claramente no lucro. A gente não é fundamentado nisso e por isso mesmo é muito difícil conseguir viver somente da literatura nesse momento. Mas não é um sonho utópico. A gente faz por onde, assim como as outras pessoas que trabalham acreditando na cultura e fazendo um trabalho que está crescendo e que vai levar as pessoas para um outro caminho. A gente quer mudar como que funcionam esses meios de produção. Não é só chegar e dominar, assim como além dos livros que a gente tem a finalização nas gráficas digitais, a gente faz alguns trabalhos manuais para poder vender, às vezes a um custo mais baixo ou simplesmente porque a gente gosta desse trabalho que tem tudo a ver também com essa produção independente e da Borboleta Azul. Um dos livros que hoje tem uma circulação em outro formato é o Outros Cortes. Ele começou com um zine bem simples, produzido em casa, com alguns contos, acho que 5 contos do Marcelo, e que ali eu já estava na leitura vendo uma identidade, uma coisa mais fantástica, de cordel, e fiz algumas ilustrações que, trabalhando no projeto gráfico, se encaixou super bem nesse formato, bem simples. Tem uma costura simples no meio do livreto, é finalizado até com uma fita isolante e foi tudo impresso em casa. E seguindo nessa linha, a gente também fez o Velho Testamento, que foi uma edição limitadíssima, porque esse já foi um pouco mais trabalhoso. Foi pensando nessa ideia até de Bíblia e pegando essa referência. Então foi feito numa impressão de papel craft, também impresso e cortado em casa, dobrado e tudo mais, com refile manual, com corte e costura. E uma prensa caseira de colocar os livros em cima. A gente tem também o Aviso aos Senhores Condôminos, que foi um projeto em conjunto, né, feito com uma antologia na biblioteca daqui da Zona Norte, né, num grupo de oficina que o Marcelo ministrou. E a gente pediu para cada autor fazer alguns avisos de prédio. Então ele foi pensado num formato de ata de prédio, né, com essa pasta, e impresso em A4. Então, se a pessoa quiser, ela pode simplesmente soltar aqui o aviso e colocar por aí. Então, é muito possível de ser trabalhado de diversas maneiras. Os cortes mesmo, que começou como um zine, ele acabou tomando outros formatos. Depois ele evoluiu, digamos assim, para uma versão de livro impresso, que foi pensado em capa de jornal. E com esse corte arredondado que a gente foi muito atrás, querendo que ele fizesse parte desse livro, porque tinha tudo a ver com essa relação de jornal, de um outro formato aqui na contracapa, com as manchetes dos contos, que aqui já juntamos as ilustrações iniciais com umas colagens. E hoje ele ganhou uma versão pulp. Então os livros eles vão também se adaptando e ganhando outros formatos de acordo com a necessidade ou demanda deles. O primeiro livro que levou o selo oficialmente da Borboleta Azul foi o livro da Viviane Acre, que é A Boca Abriu Antes dos Olhos. Esse livro era um livro já de muito carinho pela Viviane, que foi reunindo alguns contos e poesias que ela tinha relacionados à memória, a cheiros, à infância. E é um livro muito pessoal. Então foi muito desafiador tentar colocar tudo isso dentro de um projeto gráfico que tivesse essa relação e que agradasse principalmente a Vivi, que ia levar esse livro para cima e para baixo, e que também fosse atrativo e coerente com todo o projeto. E então a gente chegou só nessa brincadeira, né, que foi posta depois aqui com durex, quando o livro vai embaladinho, que é uma manga na capa, porque ela passa pelos processos de
maturidade que estão transmitidos nos capítulos do livro. Então ela começa mais verde, vai amadurecendo até ficar amarelinha ali no miolo da manga. E aqui é essa brincadeira da boca abriu antes dos olhos. Além de fazer uma pesquisa muito intensa, depois a gente fiquei ali fazendo alguns ajustes, recebendo a prova da cor, que não tinha ficado do jeito que planejava, ficar no começo, enfim. O livro chegou na minha casa, não chegou direto com a autora, chegou em cima do lançamento, e aí foi aquela preocupação, atenção da autora, não ter visto o livro e chegar lá direto com uma caixa com os 100, 200 livros para ela. Mas no final deu tudo muito certo, foi muito gostoso. Então é um livro que eu tenho muito carinho e que marcou muito a história do selo da Borboleta Azul e vai marcar para sempre. E é o livro mais bonito das feiras, assim, é o livro que destaca na nossa banca. Livro de soneto. É, do Marcelo. E você gosta? Gosto. Escreve muito bem, conta bastante histórias. Ah, pode ler sim, os livros dele, é muito bom, tem muitas histórias excelentes, não tem nada de errado para ensinar para ninguém. Tem livros de comida, que quem gosta de cozinhar pode comprar, e tem bastante receitas muito boas. Qual você gosta mais dos livros? Esse o Velho Testamento. E o que você acha? Você imaginava que seu neto ia ser escritor? Não, nunca imaginei. Ele também nunca pensou nisso, de escrever, só depois de muitos anos já. É? É. Não sei, porque ele nunca foi fazer faculdade, ele nunca falou outras coisas, que queria ser nem nada. Aí deu estado nele e deu para escrever. Você sabia que a Borboleta começou na casa onde a gente morava, lá na Casa Verde, né? É. Lá a gente fez o primeiro livro, mas a maioria foi feito aqui. O que você acha disso? Começou na sua casa isso aí. Esse, né? Todos, né? Eu não sei, mas esse foi o primeiro, não foi? Foi. Era um outro, né? Um mais fininho. Era mais fininho. Mas ficou bom. Pode falar, minha avó me incentivou um pouquinho. Você gosta de ler, Vó? Gosto. Livro do Marcelo, você gosta de ler? Gosto. Eu li todos. Porque ele é um menino muito inteligente, muito bom, muito educado, bom neto, bom namoro, bom namorado, bom casado. E que Deus dê bastante saúde para ele, que escreva muito mais livros para ele ficar bem na vida. Tudo, quem puder ler, lê tudo. Coisas boas. Mas tudo que tiver livros bons, a turma precisa ler, porque hoje em dia, se você não ler, não tem nada nessa vida.